Olá, estas são as aulas de número 15 e 16 da disciplina Física Aplicada 1 do curso APAC-CDM Turma 01 de 2021. Nesta aula iremos falar das ondas eletromagnéticas, bem como de suas aplicações. Mas o que são ondas eletromagnéticas? Nas aulas anteriores nós já falamos sobre as ondas eletromagnéticas. Eu cheguei até a dar a definição de uma onda eletromagnética. Nós já sabemos que uma onda eletromagnética é uma onda transversal, tá? Dei alguns exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz, as ondas de rádio, as ondas de TV, o raio-x, são todas ondas eletromagnéticas. E também falei da definição, que essa onda eletromagnética ela é causada pela oscilação entre um campo elétrico e um campo magnético que se propaga no meio. Porque magnetismo é princípio da indução, né? As leis do eletromagnetismo provam que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo, tal que a variação de campo elétrico gera campo magnético e oscilação de campo magnético também gera campo elétrico. Então é exatamente isso que acontece na propagação de uma onda eletromagnética. Ondas eletromagnéticas são aquelas que resultam da liberação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto. Tá? Quando se movimenta velozmente, com a velocidade da luz, a energia liberada representa o espectro da onda, tá? Tal como está mostrado aqui na figura. Por esse motivo recebe o nome de onda eletromagnética. Nada mais é do que a oscilação em altíssima velocidade aí, de um campo magnético e elétrico. Uma transformação aí, muito rápida, uma variação do campo elétrico, e essa variação do campo elétrico produz variação no campo magnético e vice-versa. Tá? Então aqui você tem o campo elétrico em vermelho. Enfim, não dá para distinguir direito aqui, mas um é o elétrico. Vamos supor que o elétrico é o azul, tá? O elétrico é o azul e o magnético é o vermelho. Percebe que tem o formato de uma onda transversal, ok? Um fato que eu não falei, que é na aula anterior, mas as ondas transversais, né, elas oscilam, como você pode ver nessa figura, em direções diferentes. De maneira geral, eu posso ter oscilações em direções diferentes. E para facilitar ou para uma determinada aplicação, por exemplo, para um conforto maior, né, na visão, se você usar óculos escuro, ele tem um filtro normal, né, um filtro UV para os raios ultravioletas, mas também ele pode dar um conforto maior se for uma lente polarizada. Então o que a lente polarizada faz? Ela deixa passar a luz, tá, que vibra num dado sentido. Isso dá um conforto maior para a visão. Então, essa é uma aplicação que eu citei, mas que é um método que se usa, né, a polarização. As ondas eletromagnéticas, elas podem ser, toda onda transversal ela pode ser polarizada, ok? Então, as ondas eletromagnéticas são transversais, ou seja, direcionam-se perpendicularmente à direção de propagação. Tipos de ondas eletromagnéticas. Elas têm 7 grandes classificações, né? 7 grandes tipos são de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, tá? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Nessa ordem, a frequência aumenta. Então,
as ondas de rádio têm menor frequência, tá, do que as micro-ondas. As micro-ondas têm menor frequência que o infravermelho. O infravermelho tem frequência menor que a luz visível. A luz visível tem frequência menor que o ultravioleta. O ultravioleta tem frequência menor que o raio-x e o raio-x tem frequência menor que o raio gama. O que determina a sua classificação é a frequência e a oscilação com que as ondas são emitidas e também o seu comprimento de onda, no caso. Mas se você classifica de acordo com a frequência, você pode também classificar de acordo com o comprimento de onda, porque a relação entre comprimento de onda e frequência ela é inversamente proporcional. Nós vimos nas aulas anteriores que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Se a velocidade da onda eletromagnética é a mesma, né, é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, então esse produto, comprimento de onda e frequência, tem que dar 3 vezes 10 a oitava. Portanto, se você aumenta um, diminui o outro, proporcionalmente. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. As ondas são emitidas pelo espectro eletromagnético. Através das faixas desse mecanismo é possível verificar... Desculpa, aqui eu li errado. As ondas são medidas pelo espectro eletromagnético. Através das faixas desse mecanismo, é possível verificar a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. Ou seja, é possível fazer a classificação que nós acabamos de dizer, de acordo com o espectro, né? Ou seja, essa classificação de acordo com a frequência ou com o comprimento de onda. Aqui eu tenho um espectro seguindo aqui o comprimento de onda. Eu estou indo do comprimento de onda menor para o comprimento de onda maior. Tá? Se o comprimento de onda é menor, muito pequeno, quer dizer que a frequência é muito alta. Então os raios gama têm uma frequência elevadíssima, muito alta. Tá? Se a frequência é muito alta, o comprimento de onda desse raio gama é muito pequeno, 10 a menos 14 do metro. Já as ondas de rádio têm um comprimento de onda bem maior, chega a ser 10 a sexta. São ondas bem chamadas de ondas longas, né? Com um comprimento de onda bem maior, na ordem de 10 a sexta metro. Mas se o comprimento de onda é maior, a frequência é bem menor. Então aqui eu tenho digamos assim, os 7 grandes grupos das ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Na luz visível eu tenho aqui do vermelho até o violeta. Por isso que antes da faixa da luz visível, né, eu tenho o infravermelho, antes do vermelho. E depois do violeta, eu tenho o ultravioleta. Aqui a faixa, o mesmo espectro, só que agora tanto com frequência e comprimento de onda, tá? Então você percebe que a medida do raio, das ondas de rádio até o raio gama, a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui, ok? Então a frequência aumenta das ondas de rádio para o raio gama. O comprimento de onda ele aumenta do raio gama para as ondas de rádio, porque são grandezas inversamente proporcionais. As características desses grupos, né? As ondas de rádio ficam na outra extremidade do espectro, são as mais baixas e, portanto, as mais compridas. Tá? Mais baixas no que diz respeito à frequência. Tá? Quando se fala são as mais baixas, as que apresentam as frequências mais baixas e, portanto, mais compridas
ou seja, que tem o maior comprimento de onda. Microondas, as frequências desse tipo de onda eletromagnética são bastante baixas. Ainda são consideradas baixas, mas são ondas eletromagnéticas com frequências maiores que as frequências das ondas de rádio. Na verdade, nós vamos ver que a classificação onda de rádio é porque essas ondas podem ser geradas por sistemas eletrônicos, tá? Ou seja, artificialmente. Então, tanto as ondas de rádio como as microondas podem ser geradas de forma artificial por sistemas eletrônicos, ok? Então, se é gerada artificialmente por sistema eletrônico, são ondas de rádio. Então, a classificação onda de rádio muitas vezes se aplica também às microondas, tá? Então, onda de rádio, se você classificar como onda que pode ser gerada artificialmente, isso inclui as microondas. A partir das microondas, frequências maiores que microondas só podem ser geradas naturalmente, né? Que são os infravermelhos e do infravermelho em diante. O que é o infravermelho? Localizado ao lado da luz visível, a radiação infravermelha pode ser vista mediante a utilização de equipamentos, mas não a olho nu. São também chamadas de ondas de calor. Tá? O infravermelho também é usado em controles remotos, por exemplo. Ok? Luz visível é a faixa do espectro eletromagnético que pode ser vista a olho nu. Raios ultravioletas. A energia ultravioleta localiza-se ao lado da luz visível, com uma frequência acima da luz visível, que é o centro do espectro eletromagnético. Esses raios ultravioletas, eles são nocivos. A nossa atmosfera, ela filtra, a camada de ozônio filtra esses raios, tá? Que são nocivos para o nosso organismo. Se você ficar exposto aos raios ultravioletas por um curto período de tempo, não vai causar nenhum problema. As células, elas se regeneram. Mas se for exposto a uma elevada radiação ultravioleta por um longo período de tempo, isso pode causar danos irreversíveis ao organismo, né? Causando câncer de pele, entre outros problemas. Eu estou seguindo aqui da menor frequência, ondas de rádio, para maior frequência. Então, já cheguei aqui no raio-x. Localizam-se logo a seguir aos raios gama, na faixa do espectro eletromagnético, ou seja, antes do raio gama, né? A radiação dos raios-x são invisíveis ao olho nu. E por fim, os raios gama ficam numa das extremidades do espectro, é o tipo de onda que tem frequência mais alta, logo seu comprimento é minúsculo. Tá? Quanto maior a frequência, senhores, quanto maior a frequência da radiação, mais nocivo é o raio. Mais nociva é a radiação para o organismo. Tá? Então aqui, a partir da luz visível, a exposição ao raio ao ultravioleta, ao raio-x e ao raio gama, elas provocam, essas exposições, né, provocam danos às células do organismo humano. As células dos seres vivos, né, de maneira geral. Plantas, animais também sofrem com os raios ultravioletas, raio-x e raio gama. Porque a frequência é muito pequena, a frequência é muito alta e o comprimento de onda é muito pequeno. Essa radiação, portanto, penetra no organismo e causa problema para as células desse organismo. Ou, melhor dizendo, podem destruir. Essa radiação pode, devido à frequência muito elevada, significa muita energia, né?
E comprimento de onda minúsculo significa que essas radiações podem provocar problema para as células dos organismos vivos. Tudo bem? Então fica aí a dica e a informação de que, a partir da luz visível, as radiações com frequência maiores que da luz visível são radiações nocivas aos seres vivos. Aqui a informação que já foi dita antes: as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, tá? E se propagam no vácuo com a mesma velocidade, tá bom? A frequência muda, mas a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, independente do tipo de onda, é a mesma no vácuo. A energia elétrica sugere a agitação de átomos que estão na formação de todos os corpos. O magnetismo surge da movimentação da carga elétrica e, como resultado, surgem ondas eletromagnéticas. Inúmeras coisas que utilizamos no dia a dia funcionam através de ondas eletromagnéticas. São exemplos: onda de rádio, TV, celular, micro-ondas. As micro-ondas também estão tanto o aparelho, né, o micro-ondas, o forno micro-ondas, como as micro-ondas também na comunicação via satélite, o controle remoto, a internet sem fio e o Bluetooth. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas, como você percebe, elas estão, na maioria dos exemplos que eu citei, fora o forno micro-ondas, elas estão muito associadas à transmissão de informação, ou seja, a comunicação, que foi o que eu chamei a atenção lá no início do estudo das ondas, quando eu falei da aplicação de ondas, né, principalmente nas telecomunicações. Agora eu já dei toda a informação aí geral sobre as ondas eletromagnéticas, agora vamos detalhar alguns tipos de radiação. Ondas de rádio. As ondas de rádio é a denominação dada às ondas desde frequências muito pequenas até 10 a 12. Se a gente for aqui no espectro, 10 a 12, aqui é a fronteira aqui com o infravermelho. Ou seja, aquilo que eu falei, as ondas de rádio, elas incluem, né, podem ser classificadas também, incluir as micro-ondas, tá? Porque ondas de rádio são ondas geradas por osciladores eletrônicos, tá? Então, podem ser geradas artificialmente. Logo, o nome ondas de rádio inclui as micro-ondas, as ondas de TV, as ondas curtas, as ondas longas e as próprias bandas AM e FM. As ondas de rádio propriamente dita, elas estão na faixa de 10 a quarta a 10 a sétima Hz. Vamos lá na faixa aqui, ó. 10 a quarta, onda de rádio mesmo, até a 10 a sétima, tá? 10 a sétima Hz. Tem comprimento de onda grande, o que permite que elas sejam refletidas pelas camadas ionizadas da atmosfera superior, a ionosfera. Então ela pode ser refletida. Então essas ondas de rádio elas podem ser transmitidas por longas distâncias, porque ela pode ser refletida na própria atmosfera. Já as ondas de TV, elas estão numa faixa de frequência maior a partir de 5 vezes 10 a sétima, ou seja, 50 MHz. Tá? E elas vão aí, elas recebem uma denominação por banda de frequência, né? Frequência alta, ultra
frequência ultra alta, super alta, extremamente alta e muito, muito alta, digamos assim, né? Então, VHF, UHF, SHF. Então, dessas frequências são usadas até na comunicação a rádio na embarcação, né? O VHF, frequências muito altas. Tem um detalhe que não está nesse material, mas que é muito importante com relação à frequência, né? Principalmente as ondas de rádio. Se eu tenho uma frequência maior, se eu estou transmitindo um sinal com uma frequência maior, essa onda ela não vai percorrer uma distância muito grande, porque frequência maior tem um maior decaimento, certo? O sinal decai mais rápido. Entretanto, é um sinal com uma qualidade maior, porque eu tenho um maior número de oscilações para o mesmo intervalo de tempo, digamos assim. Então, quanto maior a frequência, menor o alcance, entretanto, melhor é a qualidade do sinal, tá? Maior frequência, melhor qualidade de sinal, menor alcance. Se eu quero um alcance maior, eu tenho que diminuir a frequência. São os casos das ondas de rádio, né? Ondas de rádio na faixa de 10 a quarta, 10 a sétima. A qualidade do sinal não é tão boa. Entretanto, o alcance é muito maior. Tá? Então, essas ondas de TV eu também uso para transmissão de rádio, né? Com frequências muito altas, porque eu tenho uma qualidade do sinal boa, o alcance não é tão grande, mas para aquela situação, uma comunicação dentro de um navio mercante, por exemplo, ou do navio com o porto, atende perfeitamente. Aí tem os canais de comunicação na faixa de 54 MHz a 216, eu tenho o canal 2 ao canal 13. Da faixa de 470 a 890 MHz, eu tenho o canal 14 a 83. Tá? As ondas de TV não são refletidas pela ionosfera, porque a frequência é bem maior, né? A frequência bem maior atravessa a ionosfera. De modo que, para estas ondas serem captadas a distâncias superiores a 75 quilômetros, é necessário o uso de estações receptoras. Microondas correspondem à faixa de mais alta frequência produzida por osciladores eletrônicos. Então, é a faixa mais alta que se pode produzir por osciladores eletrônicos, ou seja, produzir ondas artificialmente, que são as microondas. Frequências mais altas que as microondas são só as produzidas por oscilações moleculares e atômicas. As microondas são muito utilizadas em telecomunicações, as ligações de telefone e programas de TV recebidos via satélites de outros países são feitas com o emprego de microondas. Eu já tinha comentado isso também antes. As microondas podem ser utilizadas no radar. Para que serve um radar? Para identificar obstáculos. Como é que esse processo é feito? As microondas também podem ser utilizadas para o funcionamento de um radar. Uma fonte emite uma radiação que atinge o objeto e volta para o ponto de onde a onda foi emitida. De acordo com a direção em que a radiação volta, pode ser detectada a localização de objeto que refletiu a onda. Tá? Então, o radar ele faz isso, ele usa microondas para detectar obstáculos. A luz visível está na faixa de 4,3 vezes 10 a 14 Hz a 7 vezes 10 a 14 Hz. Tá? Nosso olho percebe a frequência de 4,3 vezes 10 a 14 Hz com a cor vermelha. Frequências abaixo desta não são visíveis
e são chamadas de raios infravermelhos. A frequência de 7 vezes 10 a 14 é visto como a olho nu, né? Pelo olho como cor violeta. Frequências acima desta também não são visíveis e recebem o nome de ultravioleta. A faixa correspondente à luz visível pode ser subdividida de acordo com o espectro a seguir. Tá? Eu vou do vermelho para o laranjado, amarelo, verde, azul e violeta, que são as cores do arco-íris, né? Na sequência, nós temos, foi omitido aqui nesse tratamento mais específico das ondas, foi omitido, foi só falado aqui junto com a luz visível, o infravermelho, que fica abaixo, fica entre as microondas e a luz visível, entre a cor vermelha, por isso infravermelho, e o ultravioleta, que é depois da cor violeta. Tá? E acima do ultravioleta, eu tenho o raio-x. O raio-x ele é produzido, tá, por elétrons dotados de energia que podem colidir com o material. Nessa colisão, ele libera, né, parte dessa energia cinética dele é transformada em energia eletromagnética, que dá origem ao raio-x. Tá? O raio-x é muito utilizado na radiografia. Por quê? O raio-x ele atravessa o tecido humano, a pele, os músculos, tá? Mas ele não atravessa os ossos, ele é absorvido pelo osso. De tal maneira que essa imagem do esqueleto pode ser impresso, digamos assim, numa chapa fotográfica. Tá? Então, raios-x são capazes de impressionar uma chapa fotográfica e são muito utilizados em radiografia, já que consegue atravessar a pele e os músculos da pessoa, mas são retidos pelos ossos. Por fim, né, a radiação mais nociva que tem no espectro eletromagnético são os raios gama. Tá associado a mesmo, aí sim eu já posso falar no termo radiação, porque a frequência é altíssima e esse raio gama ele é muito nocivo aos seres vivos, tá? Muito nocivo devido à sua alta frequência e o seu minúsculo comprimento de onda. Então, os raios gama são produzidos pela desintegração natural ou artificial de elementos radioativos, até ele atingir a forma estável. O material radioativo pode emitir raio gama durante muito tempo, até atingir uma forma mais estável. O raio gama de alta energia pode ser observado também nos raios cósmicos. Aí a atmosfera, tá? E também o escudo, nós temos tanto a atmosfera, que é um escudo desses raios cósmicos, dos raios solares, como também o campo magnético da Terra, ele cria um escudo para esses raios gamas, esses raios cósmicos. Porque se eles atravessassem, né, esse escudo protetor da Terra, devido ao magnetismo da Terra, isso seria um problema muito grande para os seres vivos. Os raios gamas, como eu já falei, podem causar graves danos às células, de modo que cientistas que trabalham em laboratórios de radiação devem desenvolver métodos especiais de detecção e proteção contra doses excessivas desses raios. Então, senhores, o que nós falamos aqui foi tratar, né, as ondas eletromagnéticas de uma forma superficial. É claro que você pode se aprofundar nesse estudo, mas para isso você tem que ter um pouco lá do eletromagnetismo. Não é esse o objetivo do curso.
tá? Então, o objetivo do curso é identificar uma onda eletromagnética, definir as características, classificar essas ondas eletromagnéticas de acordo com a frequência e comprimento de onda e dar algumas aplicações. Foi o que nós fizemos. Essa classificação das ondas eletromagnéticas de acordo com a frequência e comprimento de onda é dada no que nós definimos aqui como espectro eletromagnético, tá? E também falamos um pouco das aplicações dessas ondas eletromagnéticas. Esse era o nosso objetivo e nós alcançamos nessa aula. Volto a repetir, o estudo das ondas eletromagnéticas ele é muito grande e você pode se aprofundar bastante nesse estudo, tá? Para isso, por exemplo, só na questão das ondas de rádio é muito estudado, por exemplo, num curso de graduação chamado Engenharia Elétrica, tá? Então, só para você ter noção do quanto você pode se aprofundar nesse estudo das ondas eletromagnéticas. Aqui alguns exercícios que também vocês podem fazer e caso tenham dúvidas, você pode postar lá no grupo não, no fórum, nos fóruns semanais, que nós vamos tirar essas dúvidas, mas também mais à frente teremos aula de resolução de exercícios em que nós iremos trabalhar essas questões com os senhores antes da prova, ok? Então, dessa maneira eu encerro, deixa eu colocar aqui lá no nosso início, encerrar aqui com o espectro eletromagnético, que resume a nossa aula, né? Era exatamente isso que nós queríamos nessa aula, classificar as ondas de acordo com a frequência e comprimento de onda, as ondas eletromagnéticas, dando algumas aplicações dessas ondas. Então, assim nós finalizamos essa aula. Eu agradeço pela atenção dos senhores e até a próxima aula.